Ah, meus jovens, estamos de Aê! volta aí, rapaziada. Sim, galera. Galera, vamos encerrar mais uma saga aí pra vocês. A saga Demolidor Renascido. Vamos comentar o último episódio. Se é Gran Finale, ele é finale, mas Gran eu já não sei, né? Porque eu tenho algumas revoltas desse episódio, mas a gente vai compartilhar os nossos sentimentos. Que ano que vem vai ter a sua temporada 2 aí pra nós aí, que finalmente, né? Mas que pra mim esse episódio não foi digno de final, mas é um episódio muito bom. Não é não, Kai? Tudo certo? Boa noite, boa noite. Eu estou presente, minha câmera, infelizmente não, mas nem por isso faltamos ao nosso compromisso. E eu tô na sensação que, tipo, de um lado eu tô feliz, porque a gente sabe que daqui 12 meses, então já tá engavetado, por enquanto, né? Porque uma coisa eles falaram que tá ano que vem, daqui um ano cravado, outra coisa é entregar, porque a gente já tomou no cavalo outras vezes. E é aquela sensação que terminou, mas faltou um temperinho. Exato. Entregaram uma janta para nós e faltou o cafezinho. Sabe quando termina a janta e faltou um cafezinho só para dar aquela Sei, inteirada? Eu acho que sei. faltou o café. Eu também tô na mesma sessão, mas pra mim eu acho que faltou muito mais tempero, gente. Então vamos nessa. Eu vou ser sincero, Caio, eu tô. Não é que eu não tô. Eu tô um pouquinho revoltado com esse episódio, mas eu tive a impressão que esse episódio, pra mim, ele foi um episódio de primeira nova temporada. É um primeiro episódio de nova temporada. Eu não tive uma Sim. sensação que é um episódio de que encerra, entendeu? Por conta do jeito que é construído, entendeu? Porque pra mim, o episódio anterior, o episódio 8, ele pra mim era digno de ser um episódio final de temporada. O Porque meio gancho que seria melhor. porque o jeito que ele é montado, tá ligado? O jeito que é construído, pô, quando o Murdock toma o tiro ali do Poindexter, cara, é genial e dá um gancho e falei, pô, e agora? O que vai acontecer? Esse episódio, ele abre um arco, entendeu? Ele não fecha um ciclo. Eu tive a impressão nisso. O jeito que ele é montado. Por isso que eu vou dar esses pitacos nesse episódio. Filmograficamente, ele tá bom. Mas na estrutura eu tive a impressão que ele é um episódio que ele abre uma temporada. Entendeu? Não que encerra. É só uma opinião. Eu acho que quem for assistir essa série de uma pancada só vai ter uma experiência melhor do que a gente, porque termina o episódio anterior, o 8, e a gente abre uma cacetada, não só teoria, mas tipo assim, tirar do cu, mas assim, ele colocou tal gancho, como que isso vai ser o payoff? Então, vamos dar um exemplo. A gente ficou teorizando assim, nossa, e quando o Fisk descobrir que foi a Vanessa que encomendou a morte do cara, não foi nada. Não é que assim, não foi nada que a gente teorizou. Não, não aconteceu nada. Ele falou, eu sei, tá tranquilo. E acabou. Então, tipo, todo Só com a aquele história. aquele mistério de, tipo assim, ela tava com um cagaço, fala pra ele, o Demolidor que ia matar. A gente teorizou que ela ia tentar matar o Matt no hospital pra calar ele pro Fisk não ficar sabendo. Mas, tipo Mas quem assim, faz é o Fisk. E quem elabora é o então Fisk. Entendeu? Todo o plano dele. faz sentido, mas ao mesmo tempo fica assim, não satisfatório os tipos de É. ganho. Tipo assim, o Matt levou um tiro. Obviamente a gente sabia que não ia morrer, porque, porra, o É. protagonista. E também pegou no ombro. Só que não aconteceu nada com esse tiro. Tipo assim, ele vai lutar lá no Não apartamento, teve ele uma luta normal. finalidade, tá ligado? Não teve Ele, uma entre os finalidade. takes, ele tá mancando e tá colocando a mão no ombro, mas, tipo assim, porra, o cara perdeu 1,5 litro de sangue que tava no paletó branco do Fisk. Parece que ele tomou, tipo, sei lá, um Dorflex e tava de boa. Foi pra luta. De pirona, tá ligado? De pirona na veia. E tomou uma de pirona e tá. E além disso, meio que já era previsível que ele já iria sair do hospital, porque
eu acredito que assim, tudo nesse episódio é previsível. Primeiro, quando o Wilson Fisk planeja o planão, porque a gente tem que ter uma caça ali contra os vigilantes, eu falei, na hora eu pensei, cara, o Matt vai sair dali. Sim. E quando é que acontece quando apaga as luzes, quem é o primeiro a sair do hospital? Matt Murdock. É o Matt Murdock. Então meio que já o jeito que ali que é montado meio já era previsível, tá ligado? Só que eu vou ter que dar palmas. Sendo sincero, cara. Essa cena, essa luta no apartamento junto com o Justiceiro. Isso foi do caralho, velho. Tudo com o Justiceiro nessa série é um primor. Fica foda, cara. O diálogo dele é um diálogo pesado. A cena fica violenta. Eu queria ver mais disso. Então, é uma faca de dois gumes, porque o Punisher só aparece em 2 episódios. No outro episódio, acho que é o episódio 3 ou 4, ele tem 5 minutos. 4. 4. A melhor cena até então era dele, esse diálogo. É um diálogo pesado e árduo, tá ligado? É um diálogo pesado, entendeu? Ele aparece, né, nesse último episódio, toda a cena de luta dele no apartamento e também quando ele vai lá confrontar a galera no porto, também do caralho. Fica a questão, por que caralhos ele não tá no restante da série, sabe? Tipo, que no começo parecia que era uma participação especial, só que termina essa série e a cena pós-crédito é com ele. Então parecia uma parada não de tipo segunda temporada, mas na verdade assim, ó, Demolidor vai voltar na segunda temporada e o Justiceiro vai ter seu spin-off próprio. Vai ter o seu especial. E outra, eu falo e ainda complemento que essa série era mais do Fisk. Com certeza. Porque você se lembra que eu comentei no episódio passado que ele tava tentando segurar uma máscara para agradar quem elegeu ele e tudo, até mesmo na parte da política? Nessa, a gente vê ele tirando a máscara. Só que mesmo assim, ele tá inseguro para tirar. Entendeu? Sim. Porque por isso que para mim, eu vejo que o roteiro do Fisk tem umas falhas ali. Tem. Só que é aquele negócio que consegue se sustentar. Eu vou dar um melhor exemplo. Dele ali com o seu secretariado, né? Ali na prefeitura, botando um ordem ali, falei, pô, a gente tem que fechar a cidade para caçar o Poindexter. E a Michelle fala, não, mas tem burocracia a ser feita aí, porque para você isolar a cidade tem todo um rolê. E ele bota o seu poder de influência. Falei, não, você acha que é isso? Calma aí que eu vou manipular o jogo. Você entende, cara? São esses artifícios que cada vez mais eu falo que a série é mais o personagem que é o Demolidor. Esses artifícios. A gente vê... fala para ele assim, olha, eu sei que é um atentado pro prefeito, é uma coisa grave, mas para você fechar toda a cidade tem que ser alguma coisa assim, segurança pública. O cara já pensa, beleza, vou dar um apagão geral e tomar no cu. Então, o arco dele é o melhor da série, com certeza. De onde que ele começa? Ele é até meio esperançoso no primeiro episódio, vamos melhorar essa cidade, sei lá o quê. Daí ele vê que os aristocratas, os burgueses, não vai dar o poder que ele quer. Então, nesse episódio, fala assim, cara, vou tomar força essa porra. Eu vou ser e prende todo mundo que é contra ele, cara. E prende todo mundo. Então, tipo, o arco dele é perfeito. Só que a série chama Demolidor. E o arco do Matt, ele parece que não vai pra lugar nenhum. Ele não vai, cara. Mesmo o melhor exemplo disso aí... Por isso que eu falo, cara, esse pra mim, mas nesse episódio, no geral, por isso que eu falo, esse episódio, pra mim, Caio, ele é um grande episódio de uma abertura de temporada. Sim. Ele não faz um encerramento. Tá? Você concorda comigo? Por isso que pra mim esse episódio, ele abre uma temporada, só que você tem que esperar um ano pro próximo episódio. Eu vou dar um outro exemplo. A série começa, o primeiro episódio, que é a coisa mais impactante na série, tanto que é o símbolo dela, que é o chifrinho quebrado, é porque ele decide jogar o Poindexter do prédio. Do prédio. A série termina com o Poindexter em outro lugar e não fecha esse arco. Tipo assim, não fecha! De tipo, o cara meio que deu oportunidade pro Poindexter fugir. O Poindexter, ele tá sumido. Ele tá sumido já. Ele
Então eu não entendeu? entendi, assim, parece que é uma série, um roteiro, vamos usar esse termo, é um roteiro pensado para 2 temporadas, e ele vai fechar tudo isso na segunda temporada. Eu entendo isso. Só que, pô, foi 9 episódios. Foram 9 E episódios, cara. agora eu volto a pontuar que aquele episódio do banco pesaria se terminasse essa temporada não fechada. Você Exato. fala assim, cara, se você tiver um episódio de, sei lá, 40 minutos para 50 fazer minutos. É, 40 50 minutos. minutos, 40, 40. fazer um fillerzaço que não vai para lugar nenhum, que não move o plot, é um filler Se engraçado, fosse no segundo episódio, eu compraria o episódio do banco. sim. Eu compraria. Aí sim. Então bota 10 episódios nessa temporada, porra. Bota um a Então, mais. cara, mas tipo assim, então, cara, a minha revolta não é nem esse episódio. Esse episódio, vou falar assim, esteticamente, ele tá bonito, cara. Ele Ele tá é bem bonito. feito. Ele tá bonito. É sem reclamações. Mas eu vejo que, refletindo tudo que a gente estava acompanhando, cara, esse episódio pra mim, ele não encerra arco. Entendeu? Ele não encerra. Eu vejo que esse episódio é um primeiro episódio de nova temporada. Por Um bom conta. primeiro episódio de uma nova temporada que a gente vai ter daqui. Um ano. Lembra quando Um ano. como que lançaram o Invencível, essa última temporada, que era 3 episódios, depois e seis Ah, foi a meses. temporada 2. Foi a temporada 2. Aí Foi a lançava temporada mais 3 2. episódios daqui 6 meses e você ficava 4 assim. episódios na primeira e depois 4 episódios daqui 6 meses, tá ligado? E era uma parada parcelada maluca. E a gente fala assim, porra, quebra totalmente o ritmo. Quebra. Meio que quebrou. Então, tipo, Não, esse parece. episódio, ele quebra, velho. Ele quebra. Por isso que eu falo, o episódio 8, eu não acharia ruim se ele fosse o último. Seria um Eu não gancho. acharia ruim. Seria um gancho do caralho e a gente ficaria com aquele cagaço. Falei, mano, Demolidor morreu, velho. Ou não? Entendeu? Você pelo menos vai ter uma. Como que é? Tipo assim, vai ter uma sequela quanto a isso. É. Eu vou dar um E aí, exemplo. e aí, ó, Tipo, vou dar o melhor exemplo. Sabe quando a gente finaliza o episódio 8? Aquela cena do Justiceiro. Sabe aquela pós-crédito do Justiceiro? Que é do sim, caralho? sim, Que é do sim. caralho? Aquilo dali foi do Maravilhoso. caralho. Maravilhoso. Olha só como que eu pensaria o episódio 8. Pegar aquela cena pós-crédito e você jogasse na pós-crédito do episódio 8. Como pós-crédito do episódio 8. E aí você falei, pô, o que aconteceu ali? E aí viria esse episódio. Sim, sim. Entendeu? E aí você entenderia esse episódio ele existir. Entendeu, Caio? É uma questão. Uma questão de lógica, tá ligado? Eu porque é muito engraçado. O episódio em si, ele é decente Não, ele é bom, cara. Só que. Só que parece que tem alguma coisa que termina ele e você fica meio refletindo, assim, parece que a conta não tá fechando. Então, por exemplo. Não, então, é por isso que eu falo, cara. Esse episódio, ele não é um final. A cena do Blackout parece que seria uma temporada inteira da cidade na escuridão e os vigilantes tomando conta da cidade, uma coisa meio. Acontece isso bastante quadrinho do Batman, que dá um apagão ou dá um terremoto em Gotham e é os vigilantes que tem que cuidar da cidade, a polícia tá corrupta, só que ela é uma parte desse episódio que não vai para nada, Não sabe? vai pra nada, não vai. Então, não sei, eu entendo bem o que É você está mesmo, ó. falando de sentimentos conflitantes. Não. Meu sentimento conflitante, cara, é o jeito que é montado. Primeiro, ó. A parte ali do Galo, do comissário Galo, já era previsível que ele ia de arrasta. Sim. Então, tipo assim, a gente já meio. Ih, passou a informação? Vai de arrasta. O que aconteceu? Foi de arrasta. E que é do caralho essa cena. Cara, eu a cena que dele. Não ia mostrar. Mano, eu pensei que eles iam cortar. Eu jurava, cara. Eu jurava que não iria mostrar, velho. Ó, todos. E sabe o que é o louco? O comissário Galo, ele já saberia que ele ia pra vala. Porque meio que ele der ali pra. Até esqueci, pra secretária ali próxima ali do Fisk lá, né? Falei, pô, você tem um. Ele na própria conversa.
Ele fala assim pra ela, eu falei, pô, mas você tem uma, que a gente fala, pô, você tem um karma bom, você tem uma intenção boa. E ela sente isso quando mostra a gravação pro Fisk, tá ligado? Eu falei, pô, devia ter salvado esse cara, eu poderia ter feito melhor. Entendeu? Pô, Quando e é um ele entra núcleo. no carro e vê que o antigo novato dele tava com a tatuagem do Punisher no pescoço, ele já É, sabe, tipo já assim, sabia, vai pra vala, cara. E outra, e é um arco, cara, que eu me interessei, tá ligado? Esse arco do Galo, da secretária, eu falei, pô, custava desenvolver mais eles, entendeu? Então, por isso que eu falo, a gente vai ter mais deles na próxima temporada, dessa moça aí, sim, na próxima temporada. E certeza que a gente vai ter mais agora essa caça da milícia do Fisk, sim. entendeu? Que a cena é do caralho, velho. A cena é foda. Você sente ali o Punisher apanhando. Tem momentos que eu falei, caralho, mano, o Punisher vai de vala. E não foi. Mas, pô, na tua cabeça, no teu coração, faz algum sentido eles não terem matado o Punisher no final? Cara, Tipo assim, eu entendi que quando ele tava confrontando os caras, eu vi que, ó, não usa força letal, e ele tá matou uns 10 lá. não, matou uns 10 Daí, ali. tranquilamente. Daí o cara falou Sem assim, fazer olha, esforço. Sem fazer esforço. Ele sem é fazer foda. esforço. Ele é Daí os foda. caras falaram assim, olha, a gente quer recrutar você porque a gente é fã de você e seria uma honra lutar, servir ao seu lado. Daí fala que não, eu pensei, então vou matar o cara. É, Só que eles dão uma porrada no cara e deixam ele preso, aí eles falam assim, peraí, eles estão achando que vão conseguir mudar a ideia do convencer. Frank Castle? O E maluco nem do a pau, caralho? velho. Eu falei assim, mas qual que é a justificativa da série? Então, assim, eu sei, obviamente eu vou matar o Punisher lá. Mas, pô, me dá uma justificativa porque o cara tá preso. Os burgueses, faz sentido que tá preso. Porque o Fisk precisa deles vivo. Ele só O tá dinheiro tentando. deles, né? A conta deles, né? Faz sentido. Ele, tipo assim. Mas só que o Frank Castle, Eu não entendi porque ele tá vivo no eu não final. entendi também, cara. Sabe o que é? É mais uma justificativa pra ter ele no universo. Mas não. Essa que é a questão. Se você não quer matar um personagem, não coloque o personagem em Na situações história. que não faz sentido ele sobreviver. Essa que é a questão. Tipo assim, não, o roteirista se bota num beco sem saída e você fica perguntando pro. Você questiona pro roteirista: porra, como que o cara vai sair? Ele fala assim: não, ele saiu. Ah, por que você botou o cara no beco sem saída? E ficou meio assim, porque a cena em si é foda. Não, Mas a parece cena é que impactante, cara. Mas só que assim, filmograficamente, ela é foda. Só que no roteiro não faz sentido. a cena do Castle chegando lá naquela doca e você vê, tipo, só a silhueta dele, e daí começa a mostrar o símbolo aqui no peito dele, aquela é uma cena mais, porra, Punisher pra Porra. caralho. Ó, ele ameaçando, só ele ameaçando. Falei, ó, eu cheguei nessa porra. Eu, E assim, precisar de. Oi, precisar de 10, de 5 caras com 12 pra imobilizar ele é muito foda. eu só falo que, tipo, não é tão Punisher porque ele não chegaria tão maluco de peito aberto. Não. Ele é estrategista, o cara, tipo, ia ver de Não, longe. não, mas sendo sincero, nesse caso, pra mim, ele foi burro. Foi burro, porque o Não, ele roteiro foi burro, precisava de cara. um jeito para ele ser pego. Assim, como que o Punisher Porque, vai ser ó, pego? ó, na temporada 2 quando ele chega pra caçar o Demolidor, cara, é todo um plano. O que ele Sim, faz, é todo um rolê que é maravilhoso. Nesse aqui eu achei que ele foi burro. sim. Fizeram um roteiro burro pra ele, cara. Assim, o que me anima na segunda temporada é ele. Por exemplo, a Karen voltou, pra mim é a mesma coisa que nada, porque ela ficou fora a temporada toda e ela volta como se fosse um personagem do MCU, sabe? Ela sai do carro e como se, sei lá, tivesse Só saído da faltou banda. tocar a musiquinha, tá ligado? Então eu falei assim, peraí, ela só tava fora da Sabe o que é o temporada. louco? E sabe o que é o louco desse quando ela aparece? Eles querem mostrar que ela voltou tocando a musiquinha de abertura, a música de abertura da série, tá ligado? É, Como se fosse, tipo assim, alguém foda voltou. Mas não, ela só tá lá pra posso falar qualquer uma coisa coisa. de coração? É porque Pode. o Punisher e o Demolidor estão no meio da rua, daí o Punisher, os dois vê que tá chegando um carro, abre a porta e sai ela. Então eles ficam em silêncio. Eu jurava
que o Matt fala assim, porra, quem que tá aí? Eu, tipo assim, ninguém tá falando nada. O que tá aí, porra? Ah, é a Karen. Ah, é a Karen. Não, e o destaque é que toca a trilha da abertura da série, toca alto. Pra É. mostrar assim, pô, ela voltou. Mas assim, ok. É, Tipo, foi, cara, é que né, entra naquilo. Filmograficamente, é maravilhoso? É. Só que no roteiro, é uma merda. faltou É, uma não, pontuação. é uma pontuação, é só uma. É uma pontinha, tá ligado? É igual mesmo. O disco é igual. Cara, ela que bota, ela tenta. Querem botar algum protagonismo nela? Bota, beleza. Só que, digamos, ela só tá lá pra ser a psicóloga dos caras. Do Matt e do Punisher. É. Só tá lá pra isso. Entendeu? Cara, é complicado, velho. Esse episódio, assim, eu compraria se ele fosse um primeiro episódio. É porque quando, principalmente, eles estão desvendando o plano lá do Fisk, assim, como que é? Todo porto ele tem uma licença de 1855 falando que ele é um lugar sem jurisdição. É. Eu acho, tipo assim, porra, é um plot para começar a série, sabe? Tipo assim, Exato. Exato, cara. Pra finalizar, fica uma merda. Fica ruim, cara. Entendeu? A gente tava fazendo essa saga, a gente tava, né? Hoje é o último episódio. A gente sim, tava fazendo essa saga, pô, e a gente ficou ponderando. Falei, pô, mas, pô, é aquilo, é isso. Agora, quando chegou esse episódio, eu terminei de assistir, eu falei, pra que acabou, desse episódio? Pra que? Não, acabou. eu fiquei, por que esse episódio? Porque eu tive a impressão que esse episódio, ele é um grande prólogo de uma temporada. De uma nova Sim, temporada. Ele não é algo... Por isso que, pra mim, eu até escrevi isso aí numa crítica aí de um site aí, que pra mim, cara, se eles quiserem fazer toda uma temporada inteira, botava o Muse como vilão. Por ele quê? veio e foi, Porque assim, você entenderia principalmente a existência dos vigilantes, tá ligado? uhum, Justificaria o porquê do Tigre Branco tá lá e ele ser julgado. O Muse, ele fez um intermédio das duas histórias que eu achei que é assim, no roteiro ficou legal, ficou interessante, mas foi pouco aproveitado. Por isso que, pra mim, eu queria o Muse como vilão de temporada. Ele funcionaria melhor, ele, digamos, ele seria o que equilibrava os dois plots. E que esses dois plots não conseguiram se sustentar. Por isso. Por isso que eu compro mais o episódio 8 ser o último do que esse. Por isso. É ah, um episódio. eu estou nessa com você. Eu estou com, tipo assim, de. A frustração é porque essa série, porque ainda mais tá saindo os números agora dos primeiros episódios de audiência. Sim, Porque Disney Plus é meio complicado, todos esses streamers, porque eles não revelam os números de cara. Você tem que fazer um cálculo de Bhaskara para saber como tá indo. Você tem que ver pela Nielsen, pelo sim. Samba TV. Então, não tava com audiência boa, não estava nem pontuando nos top 10 de lançamentos originais. Então, o que mantinha isso muito era o boca a boca dos fãs. Assim, É. cara, tá bom, tá bem filmado, é uma série adulta, tem sangue, e tem temática, tem tipo diálogo. Agora, eu não consigo recomendar essa série para alguém no sentido de, cara, você precisa assistir isso agora. Eu vou falar para alguém Então, assim, cara, ó, cara, depois desse espera a episódio, segunda temporada lançar e assiste de uma vez. cara, é assim, eu penso que desse episódio, eu vejo assim, galera. Quem gostou de Demolidor da série, é assim, não bota expectativa pra quem vai ver algo da Netflix, porque esse episódio provou que não chegou nem nos pés, usou até nos outros episódios. Mas só que eu preferia mil vezes, eu vejo assim, o Caio, é o meu ponto de vista, Hum, da galera esquecer, ignorar esse episódio, e quando vier a nova temporada, aí você iniciar por esse episódio. é, Você assiste do 1 ao 8,
e a pós-crédito do 9. E aí você sim iniciar a temporada 2 por esse episódio 9. Essa que é a ordem que eu recomendaria, essa do Demolidor Renascido. E esquecer que o episódio 5 existe. Entendeu? É meio que assim, 1 ao 4, do 6 ao 8. Sim. Essa que eu recomendaria a ordem. Espera lançar a segunda temporada, daí tu assiste o 9 junto com a primeira. Junto com o primeiro. E a pós-crédito junto. É isso que eu recomendaria. Porque, narrativamente, cara, não é que não faz sentido. Narrativamente, meio que você não sente que um arco tá fechando. É igual mesmo, a gente trouxe aí o Cidade de Deus, certo? A gente fez aí semanal. No Cidade de Deus, por mais que a série você tinha ali episódios, tem episódios fracos, só que o final, sabe quando você tem a sensação, a série finalizou um ciclo? Sabe quando você tem a impressão, o Cidade de Deus, a série finalizou o ciclo Braddock e Curió e abriu o ciclo do filho do Curió. Sim. Entendeu? E entrega assim, não entrega um plot estrondoso? Não, mas entrega de uma maneira assistível. Você compra aquilo dali. A finalização, pra mim, eu só compro até o episódio 8. E esqueço que o 5 existe. Se for olhar nesse ponto aí, entendeu? É isso que eu enxergo. Porque não precisava terminar bombasticamente. Porque até não terminava, cara. É meio que assim, era só você, digamos... Sabe quando você assiste... Eu não lembro qual que é o filme. Em que meio você... Era só você finalizar assim. Pra mim, esse episódio sendo construído no plano do Fisk, né? E não sei o quê, no todo o dilema moral. Só nisso aqui. Isso aqui. Aí, no momento em que a cidade vai apagar a luz, acabaria ali. Acabou. Porque aí você encerraria o arco do Matt se recuperando e questionando das suas moralidades. E aí, meio que assim, rei do crime venceu. E tem outra parada que, tipo, você percebe que tem muito... Cara, toda a série, a temática dela é esses justiceiros, vigilantes, eles são necessários ou não, são éticos ou o quê. Cara, só tem o Matt Murdock. Porque o Yala morreu, tipo, no segundo episódio. Daí, do jeito que o Fisk tá falando, parece que tem uma praga. Tem, tipo assim, é Nova York dos quadrinhos. Só que é uma série isolada da Marvel. Então, aí não tem o Homem-Aranha, não tem o Jessica Jones, não vai ter... Tem ninguém, cara. Eles vão aparecer. A gente só vai ser citado tudo na próxima temporada, é isso, entendeu? Então, mas daí não é, tá ligado? Porque toda a premissa da história é isso. Tipo assim, cara, esses vigilantes estão dando trabalho. Ele faz uma punhetinha lenta com esse espadachim. Tem o espadachim aí, tem esse vídeo. E ele tá preso. Ele tá preso. Então, tipo, tem que ser esses vigilantes que vão, tipo, junto com o Matt, tipo, juntar com a cidade. É só o Matt. O Jusceiro nem é vigilante do jeito que ele tá falando, tipo assim, o cara que defende os mocinhos. Não, o cara, o Frank Castle é um maluco no caralho. Ele nem usa máscara. Não. Ele só pinta a camiseta de... O colete de caveira e foda-se. Então eu não sei, tá ligado? Eu não sei, cara. Só que, essa cena dele, cara, ele pra mim foi burro, velho. Eu não entendi qual que era dele. Sinceramente. Não, eu também não entendi. Porque, assim, se ele quisesse fazer esse massacre aí, ele chega assim e fala. Ele fala assim, mas você não vai com nós ali, não sei o quê. Não, eu tenho um plano a fazer. Falei, e ele carrega todo o arsenal. Falei, ele vai... justiceiro, ele faz um plano do caralho pra invadir o... ele faz um plano pra capturar o Demolidor pra quando ele aparece, tá ligado? Até mesmo ele faz um plano, cara, até pra enfrentar o Fisk, visitar ele na cadeia. É todo um plano ali. Você fala, caralho, mano, o bicho é foda. Nesse, ele chega pelo portão de entrada e foda-se, tá ligado? Tipo, falei, caraca, mano, mas cadê o que ele é militar, planeja, tudo? Não vi. Pra mim, ele foi burro. É só uma opinião. Quem gostou? A cena é ótima? A cena é ótima, mas no roteiro... Você tem que meio que largar... Você tem que largar o senso de descrença. Entendeu? Você tem que ligar o senso de descrença nessa cena aí.
Não sei, assim, pra onde que a série tá indo. Na verdade, a gente sabe, assim, não tem. Não, o da namorada do Demolidor, a gente compra. Que ela Sim, vai passar ali na. Ela vai passar um sufoco na mão do Fisk. A Heather eu compro. Agora, o que foi apresentado dessa aí do Justiceiro e até mesmo do Matt Murdock, que assim, não ajudar o Justiceiro ali no porto e tal, e só meio que servir como pra ouvir a Karen, não entendi também. é isso. Não tem muito o que Não ver tem mais. muito o que Assim, falar, é meio que é foda isso aí, cara. Essa é um série. último episódio que parece que dá uma brochada para a gente teorizar para a Não, segunda. broxante, cara. A gente só aceita que vai ter a segunda. Por exemplo, É, essa cena, eu fiquei muito feliz que você parou nessa cena. Desde que a gente viu as fotos do set, ele falou assim, porra, o Punisher vai ficar maluco no caralho quando vê que a galera tá usando o símbolo dele. Daí quando tem a cena ó, do episódio 4, que o Matt chega no Frank e fala assim, ó, estão usando o seu símbolo no peito e também, tipo, nas balas. Daí, foda-se, não é problema não. Daí quando ele tá no apartamento e tem o cara que sobreviveu no final, que tá com a faca na mão, daí eu pensei, agora que o Frank vai confrontar o cara, assim, porra, você tá usando o meu símbolo no peito, o meu símbolo na bala, e não fala nada. Daí quando ele tá nessa cena, que chega a galera, a gente é fã de você, ele fica meio surpreso, vocês são fã de mim? Porra, bicho, o que rolou, tipo, de... Eu perdi alguma coisa? Que parece que faltou, faltou. porque nos quadrinhos tem essa cena, é uma cena até que ficou, tipo, polêmica, entre aspas, Uma que cena poética. que o Frank confronta os policiais que ele está com um decalque do Punisher na viatura. E ele vai lá, atira e rasga. E é um texto maravilhoso no quadrinho, que fala assim, cara, vocês estão usando Poético. essa farda porque eles fizeram um juramento que vocês defendem um sistema. Eu não acredito nesse sistema, mas não é porque eu não acredito que outras pessoas não devem acreditar. É muito foda, é 2 páginas só. E o Sim. jeito que ele falou foi tipo, vocês não conhecem o meu ator, vocês não conhecem o quê, vocês são palhaços, vocês são um bando de palhaços, palhaço filha da puta, e a série termina. Cara, e é muito estranho, cara. Esse roteiro, sei lá, filmograficamente é bom, só que no roteiro ficou esquisito. Ficou esquisito. Ficou esquisito. Ficou esquisito, cara. Cara, é assim, indo pras notas, esse episódio, cara, pelo que foi apresentado, velho, de 0 a 10, eu vou dar 6, cara, porque é um final que pra mim não é, ele é um final que não é final, cara. Ele é um prólogo de episódio, ele é um episódio que abre uma temporada. É. Por isso que eu dou 6, cara. As cenas que salvam são do Justiceiro, assim, pelo puro entretenimento, que é do caralho. E do Fisk também, você compra aquilo dali. Sim. Só que do Matt Murdock, até mesmo com esse retorno da Karen Page e tudo mais, cara, é 6, mano. Porque eu dou ainda 6 de bonzinho, cara. 6 de bonzinho. Só que é assim, galera. Dando minha opinião da série, a série pra mim é 7,5. 6 esse episódio, 6 de 10 esse episódio, mas a série pra mim é um 7,5, no geral. Por isso. Tem momentos interessantes? Tem. Mas tem momentos que, olha, tá difícil de defender. Mas é só um desabafo meu. E você, Caio? 0 a 10 pra esse episódio e 0 a 10 pra série inteira. Cara, Nossa, é tão. Novamente, o que eu falei no último episódio nosso. Quase toda a série da Marvel tem problema do último episódio. É inacreditável que eu lembro. Foi logo a primeira. Cara, o penúltimo episódio, WandaVision, é uma coisa que cai o cu da bunda de lindo. Quando ela tem aquela visão que é ficar retornando todos os filmes da Marvel, você fala assim, caralho, e daí o episódio termina ela construindo o Rex, daí você descobre que ela é a. Como que é? Ela é a grande Vilã. bruxa. E você fala, cara, e o último episódio é ruim. É ruim mesmo. O Cavaleiro da Lua aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa, sem tirar nem pôr. Penúltimo episódio termina um gancho inacreditável. Chega no último episódio, puta, não vai pra lugar nenhum. E é triste porque
puxa a série para baixo, mas qualquer outro episódio, se tem episódio ruim no meio, no episódio 2, 3, 4, não impacta tanto quanto o último gosto na boca. Então, eu acho que esse episódio é um 6, porque a série eu acho que eu ainda falo que essas... Quanto você deu pra série? 7,5. É 7,5. Ela poderia ser um 8 de, tipo assim, cara, assistam isso. Tem uma série boa pra caralho, isso aqui. É uma série que... 7,5 é a série que você indica falando assim, cara, assiste, mas deixa eu terminar a série, tá ligado? Deixa ela fechar na próxima temporada, sei lá o quê. Daí quando você sentir que as coisas estão encaminhadas, pega lá, você vai gostar. Mas, por enquanto, é isso. Não, eu tô com essa mesma sensação, cara, que eu acho que a próxima temporada, velho, cara, se for seguir nesse caminho, porque parece que eu vi a foto do 7, a gente vai ter Poindexter e Demolidor juntos. Foda, queria agora, mas não posso ter. Queria agora, é igual, eu queria ver os dois nesse episódio, mas não tivemos. E sabe o que é o frustrante? Poderíamos ter agora. A série poderia terminar assim, mas decidiu terminar de outro jeito. Dessa maneira. Eu queria ver Poindexter e Demolidor nesse episódio, mas não tivemos. Eu queria, infelizmente. Coisa, mas nós temos. Tudo bem. Vamos aguardar. Então é isso, meus jovens. Estamos encerrando mais esse episódio. Um episódio que a gente desabafou na sua revolta, né? Quero agradecer quem ouviu aí nossa saga aí, galera. Eu queria muito agradecer. Vai estar salvo aí, quem vai assistir depois, ouvir depois. Foi uma árdua jornada que a gente fez aí semanal. Uma aventura. Quero agradecer também uma aventura aí, mas que no final foi um banho de água fria e a gente está desabafando nossa revolta. Despedidas e agradecimentos, Caio. No mais, eu ainda sinto felicidade no meu coração, porque a jornada foi ao mínimo interessante, sabe? Ao mínimo interessante, deu para gente dar risada. Tem coisa aqui que séries... porque agora não tem como comparar ela com outras séries fora do escopo de super-herói. Para a série de super-herói, eu acho que tá para um caminho bom, tá ligado? Pelo menos um caminho esperançoso para o futuro do que pode ser apresentado ou não. Se isso virar alguma coisa, como se fala, alguma coisa com maior qualidade, mais fechadinha, fechadinha na palavra, assim, polida, tá faltando um polimento. Daí eu acho que tem como ter esperança. Mas por enquanto é isso. Alegria. Alegria cometida. Boa, gente. Lembrando, galera, que a gente tem a nossa saga de The Last of Us também, né? Que a gente iniciou. Né? E é isso, meus jovens. Tamo junto. Próxima saga aí. Vamos continuar aí semanal em The Last of Us. Falou, meus jovens. Fiquem bem. Tchau, tchau, hein? Falou, falou!